CFO Esclarece, mais um episódio aqui. Eu sou o Luiz Rodolfo, do Dicas Odonto e do Pode Sondar. E hoje eu estou aqui com o Igor, o Eduardo e o Marcelo. E a gente vai falar de um tema muito interessante, né, que talvez são coisas que você que está aí de casa assistindo não saiba que existe. Né? Talvez é bom até como uma divulgação e também se você quiser levar isso para a sua prática, né? Você que é um gestor de clínicas e tudo mais. E a gente vai falar então da tecnologia aliada aos tratamentos em serviço público, odontológico. Né? Então eu vou pedir para, como são 3 convidados, né, eu tenho problemas de memória, até conseguir falar certo o nome de cada um, mas para cada um se apresentar, eu vou começar com o Igor e a gente vai rodando. Okay. Assim. Pode se apresentar aí para o pessoal, Igor, por favor. Meu nome é Igor Camargo, eu sou cirurgião dentista formado pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista, mestre e doutor em cirurgia e traumatologia maxilofacial lá pela Universidade de Pernambuco. E atuo no Hospital Militar Diário do Recife, sou major dentista do Exército Brasileiro. E também atuo em 2 hospitais grandes privados, lá na cidade do Recife, o Real Hospital Português e o Hospital Santa Joana. E estamos aí para discutir a respeito dessa possibilidade de integrar a parte de odontologia digital dentro dos serviços públicos, em especial aí no Exército Brasileiro. Muito bom. E aí também a gente vai falar né, do final, né, do paciente. Né, como é que a gente melhora fluxo e tudo mais, né? Isso é bem importante. Eduardo, por favor. Até porque essa é a função da gente, né? É oferecer o melhor serviço com mais segurança para o paciente. Me apresentando aqui, meu nome é Eduardo Vasconcelos, eu sou cirurgião dentista, clínico geral. Atualmente estou como presidente do Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco e assim, sou entusiasta da odontologia digital. Eu me formei em 2009 e peguei literalmente essa transição. A transição da endo digital, técnica biescalonada de fava, para a endodontia rotatória, a prótese que a gente fazia aquela moldagem, o raio-x, que era todo fixador, água revelador, água, lava de novo, e tudo digital agora. E assim, entusiasta e muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito bom. Marcelo? Então, um prazer estar aqui também, falando com vocês hoje sobre esse assunto. Meu nome é Marcelo Rola de Souza, sou cirurgião dentista desde 1996, formado na Unigran Rio, no Rio de Janeiro. Tenho minha formação toda voltada para a endodontia, né? E sou também tenente-coronel dentista da Força Aérea Brasileira, onde eu exerço a endodontia durante todos esses anos, né? Desde 97 que eu estou na Força. E tenho mestrado em endo, estou fazendo doutorado em endo, enfim. Mas eu chefio um serviço dentro de uma unidade hospitalar da Força Aérea e onde a gente tem tudo que tem de mais moderno hoje na odontologia digital no mundo, precisava ser integrado isso dentro do serviço. E a gente vem conseguindo fazer essa integração de uma forma bem primorosa para o paciente. Né? Então a gente consegue melhorar a experiência do paciente, melhorar a qualidade de vida, né? E a qualidade de saúde dos pacientes. Muito bom, muito legal. A gente sabe, né, que a odontologia digital assim começa talvez na fotografia digital, né, que é uma coisa que revolucionou. A gente fazia, eu tive aula, ainda não estou chamando ninguém de velho, mas eu já tive aula em slide, né, que slide talvez para o professor tenha sido uma super dificuldade, você tirar uma foto, revelar, qualquer coisa. Hoje aula você tira... de transparência, tirava uma foto, eu tive aula de transparência. Exato, eu fiz trabalho com transparência. Nessa bolha aí eu tô fora. Eu tive aula de transparência nos anos 90, né, que eu me formei em 2001. Slides. E aí, meu primeiro congresso de odontologia lá no Rio Grande do Norte, como se fosse um CIOSP, não só que o CIOSP é da América Latina. Então, eu, estudante de odontologia, me interessei em participar de congresso e fui a um congresso falar sobre lesão por esforço repetitivo, lembro como se fosse hoje, preparando slides e revelando e botando no carrossel. O mundo hoje foi se digitalizando. Na minha residência, aí já começaram as fotografias digitais, colocando disquete dentro das Mavicas da Sony, e assim foi. Sim, hoje a gente tem aí o smartphone quase como que um aliado, tem as máquinas semi-profissionais, né, que a gente usa muito. Os celulares hoje estão quase aposentando. Quase tirando as máquinas dessa parte, pelo menos, do nosso exame, e sendo um aliado tanto de marketing para mostrar para o paciente o que está acontecendo, quanto de planejamento, né? E assim, hoje num consultório particular a gente vê muita tecnologia, né? O dentista no consultório particular tem
né? O cara tem os brinquedinhos, vamos dizer assim, Sim, né? sim. O scanner, tudo assim. E aí, como é que a gente consegue... O que falta para que todos os serviços, por exemplo, sejam parecidos da onde você trabalha, o serviço público? É vontade de dinheiro? Quem que vai atrás? Como é que vocês Excepcional conseguem? pergunta. Bom, é uma coisa que eu fiz questão de colocar na apresentação que eu fiz há pouco aqui dentro da Arena CFO no CIOSP, que é trabalhoso, mas assim como esses brinquedinhos são mais fáceis de serem alcançados, basta ter o lucro do consultório no mundo do público, né, dos órgãos públicos. Isso aí passa por muito trabalho em desenvolver um processo licitatório. Porque se eu falei na aula, tem a possibilidade de você conseguir provar para o seu gestor, seja ele o trabalho vinculado a um PSF, desse PSF eu tenho que mandar para o Centro de Especialidades Odontológicas, e aí o CEL, ele vai ter um cirurgião, vai ter um especialista em endo, e ali ele não é obrigado a trabalhar com odontologia analógica e com produtos que são antigos e obsoletos. Agora, ele tem que, primeiro, ajudar a gestão, mostrando da importância de que aquele investimento vai trazer resultado para um maior número de pacientes atendidos. Então, ele tem possibilidade de fazer um processo licitatório e nessa licitação ele conseguir comprar para o seu CEL um microscópio de endodontia. Se ele provar para o gestor e desenvolver um processo licitatório bem legal, correr atrás dentro dos portais que existem hoje do governo federal, já existe uma licitação lá do HFAG, existe uma licitação lá em Recife, no HMAR, onde eu sirvo, onde eu trabalho, e eu falar, poxa, eu vou mostrar para o meu gestor que eu tenho como, com dinheiro público, fazer a aplicação, porque aquilo ali vai estar sendo comprado pelo menor preço e com a melhor qualidade. Lembrando também que tem pessoas que fazem processo licitatório e não vão a fundo e acabam comprando, mesmo com licitação, processos com produtos e artigos um pouco piores. Então, é vontade de fazer o serviço como no privado, dentro do público. Eu vejo isso como viável. Dá um trabalho, mas é viável. Deixa eu só completar um pouquinho o que o Igor falou. Tem que ter vontade, mas tem que ter muito preparo também. E aí o preparo passa pela carreira de profissional. O Igor tem quanto tempo de carreira hoje? 20 anos, 20 anos. Tenente Coronel? 28 anos. É uma carreira que eles têm estável, que deu tempo deles se formarem, deu tempo deles entender o que é um termo de referência de montar uma licitação. Por isso que nas Forças Armadas o negócio é tão bem organizado, sabe? Eles fazem um negócio funcionar, eles valorizam o trabalhador, eles valorizam o militar, eles valorizam a força. No SUS no Brasil hoje, a gente tem um problema que é a questão da precariedade do vínculo do trabalhador, certo. Que você está no PSF hoje, mudou a política, você sai da gestão e vai. Isso é uma realidade. E aí o profissional não consegue se preparar desse jeito para montar um TR, para estudar um processo desse. E a gestão pública vai no mais barato. E aí no mais barato a gente sabe que para odontologia, a gente sabe que o mais barato na odontologia não funciona. Sai caro depois. Não funciona, você vai ter que refazer o trabalho. Concordo. Tem uma coisa muito boa hoje que a gente já conseguiu digitalizar no SUS, que é o PEC, que é o prontuário eletrônico, que é digital. Ótimo. O SUS é todo integrado. Tem muita coisa para melhorar? Tem. É uma peneira de segurança? É. Sim. Mas assim, já é um prontuário digital. O dentista consegue ver o prontuário do médico, o médico do dentista, você consegue ter essa integração. E quando eu vi sua palestra, eu fiquei aí babando com esse post. O deles tem uma preocupação que você falou, que é o dentista pode ver o prontuário do médico, mas não pode alterar. E vice-versa. Sim. Porque no do SUS você consegue alterar o do outro e tem todo esse risco de fraude e tudo mais. Isso, é complicado. A gente viu na época da vacina que o pessoal mexia para alterar as vacinas de Covid e tal. E no SUS não tem isso ainda. E quando a gente vê o exemplo que é possível dar certo, a gente entende que é preciso investir no trabalhador, na força, para poder que a coisa tenha vontade e funcione. A gente tem eu trabalho no SESC, né, também aqui em São Paulo. A gente tem um serviço, tem lá um software, falar a marca, né? Mas ele é voltado, foi feito ali para o SESC. O que a gente escreve no prontuário do paciente, a recepção não consegue ler, porque é informação privilegiada só dos profissionais. Então já é um negócio. Então a nossa comunicação com a recepção é em outro pedaço ali do software. Né? E como é que foi então montar esse? Você é o gestor do serviço? Eu sou gestor hoje de um serviço dentro do Hospital de Força Aérea do Galeão, que é o maior hospital da Força Aérea no país. Então a gente tem a maior. Não é só questão de ser maior fisicamente, ele é o hospital de maior custo e de maior investimento dentro da força. Porque nós temos cirurgia cardíaca, neurocirurgia, cirurgias ortopédicas de grande porte, bucomaxilo, e é tudo centralizado lá. Então esse hospital é onde tem a maior incorporação de tecnologia pelo Comando Aeronáutica lá. Temos cirurgia robótica,
né? Então, a Odonto tem que acompanhar isso. E eu precisava acompanhar isso. E aí a Odonto faz parte do hospital. Da mesma forma do Hospital do Exército. Vocês também. Eu lidero uma equipe com 43 cirurgiões dentistas, 23 técnicos e auxiliares em saúde bucal, e a gente atende com esse povo uma média de 2.200 pacientes mês. Né? E esses pacientes são pacientes com algum grau de complexidade sistêmica. Né? 85, a ideia são 75% hoje. Os pacientes que são atendidos por essa equipe, eles são pacientes comprometidos sistemicamente, são pacientes imunossuprimidos, anticoagulados, pacientes que fazem uso de bisfosfonatos, são pacientes crônicos, ambulatoriais médicos, mas que são trazidos para o odonto com scores de prioridade. Né? Então a gente não atende só com a odontologia hospitalar lá, pacientes internados. Os internados também são atendidos, né? São importantes. A gente tem 2 unidades de terapia intensiva, com 18 leitos cada, uma de centro de tratamento de queimados, que é uma referência da América Latina, e mais o CTI, que é o CTI habitual. E os dentistas vão todos os dias lá. Né? Então eu precisava integrar isso digitalmente. E como nosso amigo presidente aqui do Conselho acabou de falar, de Pernambuco, essa questão do prontuário, da integração do prontuário médico ao odontológico é essencial, porque eu preciso da informação médica do paciente para traçar um plano de tratamento adequado com o momento da doença dele, que não basta eu ter um diagnóstico. Exato. Eu posso receber um diagnóstico que ele tem um osteosarcoma, mas ele acabou de receber o diagnóstico e ainda está no estágio inicial da doença, né? E não está no estadiamento final. Então a gente precisa saber o momento para que a equipe de estomatologistas que nós temos no preparo odontológico que é executado nesse paciente tenha a clareza exata do momento da doença para traçar o plano de tratamento odontológico para que o paciente siga o curso do tratamento médico dele com dignidade, com saúde e qualidade de vida. É isso que a gente propõe lá. E aí o prontuário integrou a gente dessa forma com a medicina. E aí a gente foi incorporando tecnologias que hoje nós falamos, eu e Igor aqui, na nossa apresentação no CIOSP, a gente falou da incorporação, ele falou desde coisas simples, como uma simples radiografia periapical, né, como faz diferença para o nosso serviço, e aí a gente recebe scanners intraorais, tomógrafos, tudo isso tem que estar incorporado e fácil de ser visualizado. E o fato do prontuário odontológico ser nacional, o dentista faz o procedimento aqui agora, o cirurgião dentista executa o procedimento agora no meu paciente lá no Hospital do Galeão, o colega lá em Belém está vendo em tempo real o que eu estou escrevendo. Isso é fantástico, porque o nosso militar ele voa o Brasil inteiro. Então ele está em missão hoje aqui, amanhã ele está em missão lá em São Gabriel da Cachoeira. Resolve o problema deixa eu só falar um debate que se discute muito, que é intercambiar essas informações do sistema. Porque a aeronáutica tem um, o exército deve ter outro. Não, a gente vai... Essa que é a parte legal. As Forças Armadas entenderam que precisa haver integração, por isso que está sendo projeto para ser instalado do ano passado, que aí é aquela história... Já instalou também o AGHUSE. Então, o Ministério da Defesa, acima das 3 forças, pegou e falou, olha, eu preciso integrar os hospitais e as informações, porque Força Armada é uma coisa só. Né? Existem as diferenças. Perfeito. Aí o que eles fizeram? Começaram a rodar e aí, via licitação, ganhou o AGHUSE, que foi desenvolvido pelo Hospital das Clínicas de Porto Alegre. E aí eles viram que é um hospital federal. Então alguém de lá desenvolveu. Existem vários sistemas assim paralelos, mas eles viram a necessidade da integração. Para mim, assim, a palavra-chave. Quando eu estive servindo, quando eu comecei a parte de odontologia digital lá em 2009, estudar odontologia digital mesmo para valer, que o meu mestrado e meu doutorado foi em método de elementos finitos, que tem muito a ver com digitalização, essas coisas todas. Tentei desenvolver um desenho de placa para poder mostrar para o comércio. Isso é odontologia digital pura. Mas uma decepção minha era, dentro dessa odontologia digital, não ter prontuário, eu ter que trabalhar com prontuário de papel, isso me dava um desgosto imenso. E aí a gente foi encaminhando, porque agora está com a AGHUSE. Isso aí para mim é fenomenal. Veja, isso está evoluindo em todos os espaços. Nas forças, para a gente que é civil, plano de saúde, os prontuários também são digitais. Exato. O SUS também é digital. E aí eu acho que daqui em breve a gente vai ter um processo que você bota o CPF do paciente lá e vai ter algum software que consegue integrar essas bases de dados. Isso vai acontecer.
em breve acontece. Sim. Com a IA, curto, com a IA avançando do jeito que tá, ela vai conseguir pegar teu software, aquele integra e diz, esse CPF, eu quero essa informação dele. Aí ele vai pegar tudo. E ele Mesmo que ele pagou uma consulta particular, que mistura com o exército, que mistura que ele cai quando ele foi para uma UPA. Ele puxa o CPF e isso barateia. Porque a gente tem que entender que saúde não tem preço, mas tem um custo para o sistema o custo como um operacional. todo. E Entendeu? tem também, né, a inflação médica. Isso é complicado também quando a gente vai fazer a modernização das coisas. E por aí o pessoal acha que é caro. E assim, o material aparentemente, quando vê o preço, R$2 milhões, não sei quanto, um aparelho de 100 mil, parece que é caro. Mas quando você bota na ponta do lápis, que você vê a velocidade de entrega, o tempo que você economiza do paciente, a cura que é mais efetiva, você economiza. E aí, vou deixar vocês falarem, que vocês apresentaram na palestra um pouquinho, mas depois eu quero falar sobre prótese total, porque tem um exemplo de prótese total que sai mais barato do que tudo no mundo. Não, em relação a custo mesmo, é o que vocês estão falando, e a informação, acho que o sonho do consumo do mundo da informação é a gente ter um prontuário único, digital, nacional, internacional, o que a gente tivesse acesso, né? Só a questão da segurança mesmo, que é o isso negócio. É um calo ainda. Porque assim, você fala assim, pô, tá tudo do meu, tá atrelado ao meu CPF numa pulseirinha aqui que tem todos os meus dados. Quem vê isso aí? Né? Quem pode ver? Quem não pode? A segurança é o calo ainda. Acho que ainda é o calo, mas assim, vai chegar. A tecnologia vai chegar. Mas assim, a experiência que eu tive quando o Exército me propiciou isso, a possibilidade que eu falei na palestra de ter ido para os Estados Unidos, na Universidade de Kentucky, lá o que eu achava mais genial, dentro da universidade, cada equipe de cada aluno tinha um notebook e um prontuário digital. Isso lá em 2014, já faz 10 anos. Tô entrando pro 11º ano que eu fui egresso de lá. Então isso me encantou. Quando eu voltei de lá, então comecei a mexer com odontologia em 2009, 2014 fui aos Estados Unidos e eu citei na palestra, a nossa odontologia não deixa de dever em nada a eles, mas a questão que eu vejo é que eles têm lá um notebook dentro da faculdade, porque é privado, porque eles têm dinheiro, essa é a principal diferença. E aí tinha prontuário e o termo de consentimento hoje, que é uma dificuldade, era tudo na canetinha digital, que nem a gente, quando vai fazer a CNH da gente, a gente não assina. Lá o prontuário é tudo com aquela canetinha que a gente faz hoje no Detran. Detran não está unificado, Detran, você não vai com aquela canetinha lá e escreve a assinatura. Fiscalização do CRO assim. já é assim. Então, lá em Pernambuco é um tablet, eu fiscalizei Major Igor, e aí ele assina. Com a canetinha no tablet. O fiscal assina com a canetinha, num clique, vai para o e-mail de Igor, que está cadastrado, vai para o e-mail do serviço que está cadastrado e para o e-mail da fiscalização. Quer dizer, na hora, acabou o papel. E muitos contratos hoje que a gente assina de DocuSign, de Adobe Sign, de serviço público, você consegue chegar aí. Uma coisa que é importante ser falado, que a gente também falou aqui na nossa apresentação, é a questão da governança dentro de um órgão público sobre todas as pessoas envolvidas nessa integração digital. Porque o cirurgião dentista, quando a gente fala de odontologia digital, a primeira coisa que vem à cabeça são os scanners intraorais, que todo mundo só pensa nisso. Mas isso é a ponta do iceberg. A gente tem todo um fluxo digital. Para usar o scanner tem que cadastrar a pessoa. Então você tem que ter então precisa do apoio local nas instituições públicas, dos serviços de informática, dos serviços de infraestrutura, de elétrica, né, enfim, que a gente vai precisar aumentar carga às vezes por conta de mais equipamentos. Exato. São obras de infraestrutura que são necessárias e precisam ser estudadas em conjunto, em paralelo. Não é a parte, é em paralelo, senão não funciona. Você compra o equipamento, você fica olhando para o equipamento e um elefante branco. Na instituição pública. Se então, você não faz essas considerações de governança, exatamente. Essas considerações. Sem no break, sem, né, tem tudo, tem uma parte. Aí ele não coloca no custo, não apresenta para o gestor corretamente e você tá. E aí você acaba dando um tiro no pé, comprando um equipamento que deveria estar sendo bem utilizado com o dinheiro público. Né? Então a gente tem muita preocupação em fazer todo esse planejamento prévio antes de defender isso junto a um diretor acima de nós, para que ele autorize o ordenamento dessa despesa. Né? Então a gente tem essa preocupação como gestores públicos, a gente precisa ter isso. Né? Mas isso isso reverte muito positivamente para o beneficiário de qualquer sistema de saúde. Para a família militar, você tem um serviço que tem mais agilidade, que tem uma pronta entrega. O mundo digital, quando bem planejado, quando bem executado, indubitavelmente ele traz benefício para o usuário. Essa é a questão de tudo. Né? Você estrutura um processo para que você possa entregar a agilidade e qualidade e odontologia de ponta para o usuário. Essa que é o encantamento disso tudo. Eu queria entender assim também, então a gente falou da necessidade de traduzir para os gestores, né, as necessidades,
Porque os gestores geralmente não são dentistas, né? Os gestores estão pensando na produtividade. É que você é um gestor... Ele está num hospital, ele é gestor de odontologia. Você é gestor de odontologia, mas o gestor acima... Tem um macro, que é um gestor do hospital inteiro. Né? Imagina, eu gerencio um nível muito abaixo do dele, em número de pacientes, em grau de responsabilidade, né? Ele gerencia todo o resto do hospital. E seu número já é grande. E o seu número já é grande. Ele é muito maior. No mundo militar a gente chama de divisão. Ele é chefe de uma divisão. Tá. Como se o hospital tivesse várias divisões, ele é chefe de uma divisão. Nós temos a divisão médica, a divisão odontológica, a divisão de farmácia, a divisão administrativa e a divisão de atividades complementares, que seria todas as outras profissões de saúde, exceto medicina, odontologia e farmácia. Que seria fisioterapia, fonoterapia. Que é separado. É que tem a divisão de farmácia. E enfermagem nesse processo? Enfermagem está na DAC, na divisão de atividades complementares. Exato. Com a fono, com a físio. O que não é médico odontológico e farmácia. Isso, vai para Porque o Exército, Marinha Aeronáutica e Ministério da Defesa dividiu o serviço de saúde de uma maneira geral. Começou, a mais antiga é a Marinha, né? Mas... depois vem o Exército, ele dividiu. A gente tem o serviço de saúde. O serviço de saúde é composto historicamente por médico, dentista e farmacêutico, que é quem foi para o front e tudo mais. Aí, a partir daí, tem as atividades paralelas e acessórias tão importantes quanto, que é o pessoal do corpo de enfermagem, o pessoal de fono, físio e até terapia integrativa que nós temos no Hospital do Exército lá, que trabalha com acupuntura e todas essas terapias não convencionais complementares. Que a gente também dispõe lá. Então, que tem no SUS também. O mais legal é que a gente vem conquistando um espaço dentro do hospital, fazendo uma correlação direta com cada equipe médica e complementar também. Eu faço questão de falar da multidisciplinaridade, né, da equipe odontológica com todos. A gente tem que falar com a enfermagem, tem que falar com a fono, tem que falar com a nutrição. Sim. A gente tem apoio da direção do hospital para fazer isso e da diretoria de saúde da aeronáutica. Para integrar, né, para integrar as equipes. E como é que a gente vem fazendo isso dentro do Hospital de Força Aérea do Galeão? Desde 2019, nós começamos a montar palestras de 20 minutos, que é o máximo que o médico aguenta ouvir a gente. Exato. Né? Mas, na verdade, foi o tempo que a gente estimou, um tempo razoável para não gente... perder. Hoje a economia da atenção não deixa. Para poder manter e disseminar a informação. Para manter a atenção criar uma cultura. Deles, né? Isso é o mais importante, Exato. você criar a cultura do médico. Não, dentista para mim é importante. Exato. Então a gente começou lá na parte de odontologia. Vai ter esse olhar também, vai ter esse olhar. Isso aqui é do dentista. O pessoal da oncologia. Oncologia antigamente começava os tratamentos, dava Nem o olhava pepino a e boca. chamava dentista. Agora a gente criou uma cultura com essas Isso. palestrinhas de 20 minutos, com essa parte de educação continuada, dentro do hospital. A gente está dentro de um hospital, a gente é odontologia dentro de um hospital. Então a gente precisa conversar. Dentro de verdade, não só fisicamente. E aí, como é que a gente circulando por tudo. Só que e sendo assim, respeitado. A gente o ganha Igor respeito. é um pouco maxilo, então ele tem mais vivência com médicos do que eu que sou endo, por Sim, exemplo. sim. Tô lá na Mas minha ele conquistou um cadeirinha espaço fazendo gigantesco, deixa ele Só falar. que o que eu fiz? Como eu tenho acesso franco e direto a todos os chefes de divisão, inclusive a medicina Pela e posição. os chefes de clínica, pela posição que eu estou lá dentro do hospital, eu pedi autorização à direção para apresentar palestras de 20 minutos de duração, falando da relação da doença periodontal, da doença periapical e das demais doenças que o cirurgião mais comuns que o cirurgião dentista trata, estabelecendo relação dessas doenças com as doenças que cada especialidade médica trata. Então, isso me deu vem dando muito trabalho para a equipe, mas foi um trabalho que valeu a pena, porque a gente pegou 20 minutos, vamos falar com a oncohemato. Quais são os principais cânceres tratados aqui nesse hospital? São esses. Ok, quais são as principais doenças hematológicas tratadas? São essas. Vamos pegar na literatura o que tinha de literatura odontológica relacionando doença periodontal com isso. Aí a gente montou. E na literatura médica, o que tem? Tem que ter também. Então a gente recheou a apresentação rápida, sucinta, porém com Embasamento referência, porém, com embasamento científico. Pesada no embasamento. Aí você O conquistou o médico, ele não tem. conquistou o médico. Aí eles começam a Ser passar respeitado. a encaminhar todos os pacientes que têm diagnóstico de câncer passaram a vir para o odonto primeiro, antes de começar a quimioterapia, que é o melhor dos mundos para a melhor gente. dos Lá em A Pernambuco, gente conseguiu muito parecido com isso. Então, transplante cardíaco, transplante de fígado só é autorizado Quando passa quando passa pela pela odonto. avaliação odontológica. certo. Mas assim, para chegar nesse ponto de É um trabalho de do formiguinha. e médico respeitar o dentista, dente arranca, a cabeça dele dente Sim. arranca. Não, arranca esse e aí vai Mas para Hoje, aquele assim, amanhã. e hoje né? a gente Aquele consegue negócio. que o médico entenda do tratamento, que não é só fazer o processo de exodontia e ele chama. E eu fico feliz porque é uma evolução da tecnologia da odontologia, é uma evolução da pesquisa da odontologia, porque a
há 15 anos atrás, que não é muito tempo, 15 anos, era outra realidade. Quando nós se colocaram no nosso verdadeiro lugar, né? A odontologia deveria estar. Assessoramento técnico que eles não conhecem, a gente também não conhece cirurgia cardíaca, mas a gente conhece endocardite infecciosa. Isso. A gente conhece a origem dela. Então, a gente pode colaborar com eles com isso. Então, por exemplo, quando nós falamos com a equipe de cardio do hospital, que são 19 cardiologistas, mais 9 cirurgiões cardíacos, ao final da palestra, o chefe da cirurgia cardíaca, que é hoje o nosso diretor, que é uma pessoa extremamente centrada, é um cara pragmático e muito bom tecnicamente, ele virou para mim e falou assim: quero te fazer uma pergunta séria. Você tem pessoas na sua equipe que eu possa confiar adiar uma cirurgia cardíaca? Isso é muita responsabilidade. Imagina para mim responder isso. Mas eu disse que sim, porque eu tenho pessoas na equipe que eu confio esse tipo de responsabilidade. A gente tem os estomatologistas que estão se preparando, tem gente com muita qualificação dentro da equipe, tem que falar estudando, fundamentado. E aí ele falou, ok, então hoje no HFAG, a equipe da Odonto participa da liberação de pacientes para cirurgia cardíaca. Isso é uma conquista. É uma conquista para a nossa profissão. Uma conquista de confiança. Eu não sabia que isso existia. É uma confiança coletiva que a gente foi construindo com eles. Essa consciência foi construída junto com os médicos. Mas isso não é uma tomada de decisão da nossa cartola. Na hora que chega um paciente com esse perfil, a gente senta com a cardio, com a cirurgia cardíaca e fala, olha, a gente gostaria de adiar a cirurgia desse paciente em 10 dias, em 5 dias. Aí eu priorizo ele no critério de score, que nós criamos alguns critérios de scores para priorização de risco e de momento adequado de atuar. Porque às vezes eu, como cirurgião dentista, posso falar assim, olha, eu vou fazer a reabilitação desse paciente logo, mas será que aquele é o momento para eu intervir nele? Porque ele está com uma outra doença. Então, quem tem esse conhecimento e essa visão na minha visão holística que tem que ser. Global. São os estômatos em conversação conosco. Então, há muita conversação, por exemplo, no momento de um retratamento endodôntico. Será que eu fazer um retratamento agora não vai gerar uma bacteremia transitória nesse paciente? Aí o risco o risco aumentado? Então, a gente tem muito essa discussão da endo com a pério com a estômato. E com a cardiologia. E com a cardio. E com a cardiologia. Com a cardio, com a reumato. a responsabilidade. Com a onco também. Eu tenho cirurgiões dentistas hoje, uma vez por mês, participando de um round que é endócrino, ortopedia e reumato. Para quê? Porque nós temos doenças reumatológicas, doenças osteometabólicas. Né? Existe um ambulatório de doenças osteometabólicas no hospital que é feito por um ortopedista. E aí junto com a reumatologista, ele leva junto com o endocrinologista. O reumato e endócrino, e a odonto participa. Olha que genial. Então a gente consegue mapear esse paciente antes dele fazer um bisfosfonato, antes dele fazer um biológico, né, que reduz o risco de osteonecrose dos maxilares em caso de principalmente cirurgia. ativar a doença metabólica dele. Muita coisa que a gente deixa pendente na boca cronifica a doença principal dele. Exatamente. Então, assim, isso é uma conquista para a profissão odontológica que já saiu faz tempo a odontologia. Eu tô com 22, o coronel com 28 e ele com não sei quantos anos, mas 2009 para cá já tem um tempo. Que a odontologia é só aquele universo de cadeira odontológica, de dente, doença periodontal, endo, pério, extrai o dente e reimplanta, implante. Eu acho que se a gente for respeitado, eu tenho uma oportunidade lá em Recife, nessas escolas de aperfeiçoamento para o profissional que tem ao redor do Brasil, está vinculado lá à EAP Pernambuco, que é vinculada à ABO Pernambuco. Então eu falo isso para os alunos do nosso curso de aperfeiçoamento em cirurgia. Se você estudar, você tem condições de conversar de igual para igual com o médico e dizer, olha, esse tratamento odontológico, ainda mais com o advento da odontologia digital, é benéfico para o paciente, vai fazer bem para ele e vai te deixar fazer seu tratamento médico muito mais seguro e com muito mais qualidade. Então, aí completando um pouquinho, a incorporação da laser terapia na oncologia. Isso eu tive um depoimento lindo do Hospital Mestre Vitalino, lá em Caruaru. Não sei se você conhece o Mestre Vitalino. Sim. E aí eu estava visitando e conversando com a chefe de serviço de oncologia. Eu sabia que tem dentista na UTI, eu não sabia que tem na onco. E aí ela disse, olha, foi a melhor coisa que eu fiz. A parte que eu coloquei o dentista para fazer a laser terapia aqui, o paciente ele voltou a se alimentar muito mais rápido, porque consequentemente alta mais alta. Se ele alimenta mais rápido, ele recupera muito mais rápido.
o leito roda mais rápido. Eu tô falando de serviço público não, SUS, aí, ó, que é dinheiro, custo, entendeu? É o custo. Aí você chegou, olha aí, o gestor quer ouvir. Aí o gestor gestor começou meu falando, amigo, aí a chefe de serviço, pensando no usuário. A chefe de serviço amou, porque o usuário voltou a se alimentar, teve relato mais rápido, foi tudo muito melhor. Foi melhor pro gestor que economizou, melhor pro usuário que ficou de alta e melhor pro dentista, porque conseguiu emprego e valorização. Olha aí. Não, isso aí, esse podcast, esse espaço aqui do CFO Esclarece, dá a vista necessária e até uma profundidade para a gente poder trazer esses exemplos de vocês de sucesso, de que isso é possível e de que, infelizmente, quer dizer, felizmente vocês têm esse lugar, mas a gente tem muito lugar ainda no Brasil que poderia, precisa trazer essa tecnologia e trazer a semente plantada para um serviço público como tem um hospital em Caruaru. Lá, fazendo, que bacana, que bacana. Olha, legal. Então, assim, a gente, eu me orgulho em dizer que as Forças Armadas, a gente é um serviço prêmio de odontologia, é uma realidade, o que me orgulha muito disso. Infelizmente, quando eu vejo um serviço que é público, mas que não tem essa qualidade, eu fico brigando porque ele também tenha. Claro. Entendeu? Então, assim, eu tô dentro do Hospital de Trauma em João Pessoa, que eu também sou concursado, e aí eu às vezes fico falando pro gestor, olha, vamos tentar fazer, aí que cria-se um pouco de resistência, porque tem política por trás. Infelizmente, o calo do Brasil, essa política, literalmente, não, mas não é esse o foco que o secretário de saúde do estado quer, ele tá querendo priorizar outra coisa. Mas, assim, eu saio do universo Exército Brasileiro, né, Ministério da Defesa, é público também, aí eu vou para o estado da Paraíba, no Hospital de Trauma, referência em trauma. Vamos tentar implementar algumas coisas. Não, podemos, é muito bonito, muito legal. É difícil, você tem que ter persistência também para convencer o gestor da importância das coisas para o usuário. Resumindo, foi a primeira coisa que a gente falou. O profissional, o militar, ele é estável, ele tem tempo de carreira, você consegue chegar lá chegar na estabilidade. Lá no hospital, se você pressionar muito, troca o gestor. Troca o gestor. Daqui a 2 anos já é outro gestor e o cara não continua. Eu falei, a palavra política acaba com tudo. Então você chega lá para o diretor do hospital atualmente, do Hospital de Emergência e Trauma, senador Humberto Lucena, e fala assim, vamos fazer assim, criar um serviço de bucomaxila. Vamos fazer o seguinte, bora comprar uma impressora. Para impressora para poder a tomografia já vem digital, não sei se é digital lá. É digital. Aí eu espero. Bota o Daikon, você imprime, faz a modelagem, o paciente vai ter uma cirurgia mais tranquila, mesma medicação, alta mais rápido. Mas não, porque tem que listar uma impressora, aí vai ter que comprar uma resina. Aí ele vai ter que pedir para a Secretaria de Saúde, mas que é viável. E a gente prova por números que essa impressora, que é a odontologia digital no Hospital de Trauma, faria diferença, mas pela política ele fala, não é a prioridade. Coronel, você falou na sua apresentação sobre coroa. Você pegou, acho que foi 2 horas para fazer uma coroa digital, 40 minutos e 4 horas para fazer a coroa normal. E eu vi que você botou, eu tirei a foto lá que eu vou te dar essa apresentação, porque o custo da digital ficou mais barato. Sim. É superavitário. Quando eu falo é superavitário em função das licitações. Nesse mesmo sentido. Dentro do serviço público está sendo superavitário. Acho legal também eu ressaltar que nesse modelo de odontologia hospitalar integral, onde a gente chama assim porque a gente integrou as especialidades endo, pério, prótese, ao atendimento ao paciente ambulatorial, o foco é não ser mutilador. Sim, entendeu? Porque antigamente era um foco preventivo e um foco curativo, mas fazendo retratamentos endodônticos, fazendo implante, fazendo prótese, fazendo tudo que o paciente precisa. Porque antigamente, quando uma pessoa ficava doente, na época da infecção focal, os profissionais extraíam dentes múltiplos de pessoas jovens. Minha avó perdeu os dentes aos 26 anos de idade, porque tinha que tratar um tumor em alguma área do corpo e precisou... Um pouquinho estragado. Então hoje há inclusive recomendações firmes da American Heart Association no intuito de evitar exodontias múltiplas de pacientes anticoagulados, de pacientes com hipertensos graves. Então a gente segue o que está sendo pautado na literatura e entrega, sim, condição de higiene oral e de saúde oral plena. Ou seja, com reabilitação, com prótese. Eu falei na minha apresentação que eu chamo a dentística e a prótese de cereja do bolo desse tratamento. Por quê? Nós da endo, da pério, da bucomaxila, a gente está preocupado com processos infecciosos no paciente que possam atrapalhar o andamento da doença médica dele. Só que quando a gente chega na dentística e na prótese, eles entregam a alegria de viver de volta para aquela pessoa. Que a pessoa já está sofrendo porque está com uma comorbidade grave. Exato. Aí a gente conseguir entregar
deixar ela seguir o curso do tratamento médico dela, sem se preocupar com a cavidade anal, ainda conseguir entregar um sorriso iluminado para ela, como a dentística faz, como a prótese e tal, da forma digital, que é muito mais rápida, né? Pô, e pra gente que é militar, é mais difícil ainda porque os nossos militares estão em missão pelo Brasil inteiro, o ano inteiro. Então, às vezes, você marcava, quando fazia as próteses analógicas. As provas de prótese, né? Eu tô pensando, exatamente, vai pro laboratório, volta, aí ele tem que sair para uma missão. Aí um caso que você pode resolver, sempre, né? que a gente pode resolver em 1 hora, o sujeito, por causa da missão e aí a agenda dele não batia com a do dentista, aí o cara ia resolver 4 meses depois. E aí vira uma bola de neve. Já vinha e tinha que perder o dente porque passou na missão com o dente que não conseguiu tratar antes. Aí essa agilidade que é a odontologia digital, que a gente conseguiu colocar dentro das Forças Armadas, isso também não tem representante hoje aqui, mas também é realidade na Marinha. Né? Eu posso falar, não com conhecimento de causa, mas de obter informações de colegas. O Coronel Rola, que está no Rio de Janeiro, ele está ali do lado da Odontoclínica Central da Marinha, que é imensa, é uma referência, então digital. Também faz odontologia digital, também faz pós-graduação, ensina. Então, o Ministério da Defesa acabou investindo na odontologia das 3 forças e a gente tem possibilidade de entregar tratamento mais rápido e o usuário conseguir participar e estar ativo e saudável nas missões ao redor do Brasil. E pegando um pouquinho o gancho da parte de valores que o Eduardo falou, no início, quando a gente implementou lá no HMAR, no Hospital Militar Diário do Recife, a odontologia digital, algumas pessoas foram contra, no sentido de que, poxa, é muito investimento, é muito dinheiro, para que colocar um tomógrafo? Não é mais fácil eu fazer um contrato, naquele contrato, e terceirizar, bota uma empresa terceirizada, bota para fora. Eu falei, não, a gente vai fazer aqui que é agilidade. O paciente vai fazer uma endodontia, tem fratura, vai mandar uma guia para ir para a empresa tal que foi contratada. O cara vai no 5 minutos. Vai, às vezes não volta, às demora vezes, quando semanas sai, né? Quando sai dali, vai no volta. Vamos pensar no usuário. Marcar, e né? vai para a empresa terceirizada. Não, eu tenho um tomógrafo ali dentro. E aí aquilo ali é praticamente em termos de produção interna, para recaptação de dinheiro para a força, pagar aquilo ali é de pé de igualdade. E falando de odontologia reabilitadora, de scanners e fresadoras, a gente botou na ponta do lápis. Além de ser mais rápido, de 4 horas para 40 minutos e de retrabalho e tudo mais, a gente tem a possibilidade de, por licitação, comprar uma caixinha que vem 10 blocos e aí cada bloco está saindo R$90. Se você for pegar e fazer isso fora, uma coroa R$400, R$500, aí você vai cobrar do usuário R$150, que é da tabela que a gente tem lá. Eu estou de 90 para 150, eu estou sendo superavitário. Isso aí são valores antigos, isso precisa ser atualizado, sim, mas sai mais barato para o usuário. Então, ou seja, eu tenho um tenente, um coronel, um sargento. Que a gente economiza materiais de moldagem, tudo. Economiza tempo do paciente, tempo de cadeira. Eu abro vaga para outro paciente que está precisando atender. Então, assim, isso pra gente veja, e aí quando eu escuto a força falando isso, você vê que é possível. Você olha para o SUS, tem resina boa para você imprimir prótese total já. Estou aqui no CIOSP e estou visitando vários estandes que o pessoal está fazendo protocolo com tipo de resina com 80% de cerâmica. Exato. Aí ele me falou o custo, eu disse, meu amigo, como é que eu não conhecia isso? Quer dizer, do CIOSP passado para cá, a qualidade já virou a chave. E aí eu extrapolei, eu disse, rapaz, o cara com impressora dessa, o cara imprime uma prótese total, escaneia um paciente do SUS, manda para o central de design, uma central vai lá, imprime uma prótese total, maqueia e envia. Com uma consulta tu pode resolver a vida de quantos pacientes no Brasil? Porque hoje o problema, por exemplo, ainda é um país digitalizado. Infelizmente. A gente ainda é. Mesmo sendo o país que tem mais dentista do mundo, mais faculdade de odontologia do mundo, a gente ainda é. A odontologia do Brasil é a melhor do mundo. Eu não tenho dúvida que é a maior e melhor odontologia do mundo, mas também é a mais desigual. Do jeito que a gente tem esse serviço de excelência que tem aqui, a gente tem aquele protético de esquina que está lá de garagem, né? Extraindo dente na cara da pessoa e fazendo peça. Prático, né? Eu digo isso porque o prático foi-se embora. É de 1961 que foi quando fizeram a lei lá atrás. Mas na verdade e é legal hoje em dia. E a gente ainda hoje prende aqui em Pernambuco e no Brasil todo. Tem prisão do CRO com polícia. Sim, você vê no como jornal. Como é que a população vai para essa pessoa? A população não tem informação, não tem dinheiro. Não tem acesso, né? Isso. É o acesso que pega. Bom, a gente tem, assim, pra gente só finalizar mesmo, o assunto é bem legal, daria pra gente ficar falando aqui muito, né, sobre o seu serviço, onde você trabalha, né, e o próprio CRO, mas importante a gente ver que tem tecnologia, porque na época dos nossos avós não existia essa tecnologia, nem se imaginava que a gente ia chegar no ponto tecnológico que a gente chegou hoje. Tem dinheiro, e aí a questão é a vontade para fazer
Aí a pessoa tem a formação, vontade, um pouquinho de tudo. É um trabalho em conjunto, né? E político também, Sim. de política interna, não só de política, mas de política, né? A ajuda que a gente tem do Conselho Regional, do CFO, que abre essas portas aqui pra gente poder divulgar isso, porque se não divulgar também fica guardadinho lá. Essa parte aí só aproveitando. E aí eu falar para vocês fazerem as considerações finais, não vou deixar vocês falarem rapidinho ainda. Só para puxar o gancho aqui do que o Eduardo falou da prótese total, que é um próximo passo que a gente quer trazer para dentro da força também, porque hoje próteses removíveis a gente ainda não é autossuficiente. Precisa de laboratório. Mas em próteses fixas a gente já não manda praticamente nada para laboratório. Exato. A gente resolve tudo lá, tudo digital. Tudo in-house que eles chamam. E aí eu fiz duas coisas. Uma, porque eu acho que tudo que é bom precisa ser compartilhado. Então a gente pediu, eu tenho na equipe mestres, doutores, e o Major Daniel, que é um colega que já trabalha com odonto digital há muito tempo, ele formou um curso com a Major Carolina e a Raquel Vanzilota, que são pério e protesistas. Ele também é estômato, implanto e prótese, que é um curso que é voltado para odontologia, reabilitação oral digital no paciente comprometido sistemicamente. E aí a gente chamou 8 alunos, sendo 4 implantodontistas e 4 protesistas. Fizeram duplas. E aí fizemos a turma em duplas. E esses alunos são militares de todas as forças, inclusive PM e bombeiro. Então a gente está abrindo para formar pessoas com esse formato totalmente para fazer uma reabilitação digital do zero. Só que as reabilitações digitais também demandam próteses totais. Próteses parciais, removíveis. É um gargalinho aí. É um gargalo que você precisa de laboratório. Precisa várias vezes, né, por causa de lesões que eles removem e tal, que o paciente tenha próteses que vão sendo substituídas ao longo do tempo. A gente tem lá no hospital cirurgia bariátrica. O paciente perde 150 quilos em um ano. A prótese folga. A prótese folga, a gente tem que fazer prótese rápido. Então, o caminho do investimento agora vai para as impressoras digitais. Sim. Eu vi aqui hoje no congresso impressoras que fazem a prótese total digital por um custo de R$20 a R$23. Ou seja, excepcional. No custo total de uma prótese. Então, isso se traduz em... É o que a gente precisa. Resolubilidade, exatamente. E se tem na cabeça um pouco ainda do dentista e até do paciente de que o digital, a tecnologia é mais cara. Mas na ponta do lápis ela barateia e melhora o serviço. Você bota na ponta do lápis como ele fez e eu fiz. Ela é deflacionária. A saúde a gente acha que tem inflação, que é muito cara, mas quando você incorpora a tecnologia, ela é deflacionária. Ela baixa a inflação no processo. Se você tem um custo desse, eu vou procurar esse instante, de R$30, vou dar um exemplo, no custo total, o SUS hoje ele considera o custo total, a grãozinho de resina, a quantidade de líquido, os dentinhos, ele considera R$150 o custo. Ou seja, paga 150 de custo para a prefeitura, a prefeitura cobra o restante do custo. Mas quer dizer, isso é o custo do protético. Se eu tenho um digital, eu consigo com esse... Veja, quanto deflacionei? Genial. Pela implementação da então é isso que a gente tem que olhar, entendeu? E esse olhar, eu acho que é o principal da temática que o CFO levantou no evento, que é a gente extrapolar isso para a população, né? Começou nas Forças Armadas, mas a primeira finais. Isso é viável ser feito também no serviço público vinculado diretamente ao SUS. Eu entendo que o Dr. Eduardo falou várias vezes, porque eu não valorizo o profissional, ou ele não fica valorizado, o gestor muitas vezes não quer, mas é viável. O caminho às vezes é um pouco tortuoso, mas é viável. Se a gente conseguiu montar nas Forças Armadas, é viável montar essa mesma sistemática em outros lugares. Não, com certeza. Não, e tem outras demandas talvez do SUS para até onde o SUS consegue chegar, aumentar as equipes, o piso salarial que o pessoal está brigando também, né? Que essas coisas no militar tem política por trás, né, no fato, militar mas já é viável. Né, já está bem sedimentado. Né, é valorizado o profissional cirurgião dentista militar. Né? Então essa é muito legal, muito interessante saber que essas coisas existem. Eu não sabia mesmo. Né? Então, precisa ser divulgado. Estamos aqui para isso. Ser divulgado esse podcast é para isso mesmo, né? O CFO esclarece. Então, eu queria agradecer você que ficou aí até esse momento assistindo a gente. Né? Se você quiser mais informações, procurar
Isso aí tem site para a gente poder entrar em contato? Lá no Hospital de Força Aérea do Galeão, nós temos uma homepage, né, que é de internet. Temos intranet também para quem é militar poder acessar as informações. E eu costumo postar no ano de 2022 e 2023, eu postei praticamente todo mês o trabalho que a Odonto faz dentro do hospital na homepage de acesso aberto na internet. Então é só procurar www.hfag.fab.mil.br, que normalmente é a página oficial da Força Aérea do hospital. E aí a pessoa consegue ver várias reportagens nossas lá, matérias de curta duração, 3, 4 parágrafos, falando basicamente do que é feito no dia a dia. São textos curtos, mas mostrando esse trabalho dessa integração digital que a gente obteve lá e dessa valorização que a gente vem conseguindo da nossa profissão junto à classe médica, né? E principalmente melhorando a experiência de vida do paciente, entregando saúde oral para ele. Muito bom. E o seu, para no contato, alguma coisa? A gente pode depois colocar na descrição, o pessoal pega depois do podcast, mas pode falar que a gente tem, no caso, o Instagram do hospital, onde a gente serve lá, que vem desenvolvendo essas atividades. Eu, especificamente, como gestor da clínica odontológica, estou gestor da clínica odontológica lá recentemente, no segundo semestre de 24, que assumi lá, mas o hospital, na nova dinâmica da nova diretora, é colocar divulgação dentro do Instagram. Então, a gente tem o @HMAR, né, HMAR, _oficial, e que a gente faz postagem de situações que a gente tem de atendimento aos usuários, as novidades que têm acontecido dentro dessa parte, principalmente de educação continuada, tudo que é de novidade que acontece no hospital está sendo divulgado lá. E para finalizar, um chamamento público para aquele dentista recém-formado ou com pouco tempo de formado que quer ter experiência das Forças Armadas, existe a Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército, que é em Salvador. Todo ano tem um concurso público para você ingressar nas forças e ser militar de carreira e ter a possibilidade de ter essa experiência, como tem na aeronáutica, tem no Exército, tem na Marinha, e no Exército tem essa SFSEX, e o site especificamente é @SFSEX, né? S de Escola de Saúde e Formação FC, Formação Complementar, porque se formam juntos advogados, administrador de empresa, professores que vão ensinar nos colégios militares, tá? E enfermeiros e por aí vai. Então é uma escola que não forma o militar combatente, mas todo o outro entorno dos militares prestador de saúde, que são militares também, porque tem que ir eventualmente para o front. Sim. Primeiramente é militar, né? Depois. Exatamente. Então a gente tem essa possibilidade da SFSEX para você, a porta de entrada para você ser militar de carreira no Exército Brasileiro. Muito bom. Agora olha pra câmera e faz, aliste-se. Só mais ou menos isso. Eu pensei na mesma coisa. Eu pensei na hora, eu disse, ele vai ter que terminar com essa frase. Não, mas é isso aí. E aí, falando como CRO Pernambuco... Não, mas o dentista hoje está procurando, o dentista recém-formado, está procurando meios de trabalhar com valorização, com dignidade, com material bom. Cara, as Forças Armadas... São uma solução. Sensacional. As forças são disputadíssimas. É bem disputado, é difícil entrar, né? Os temporários são disputados. Porque assim, concursos, você tem o concurso, que eu acabei de falar, né? Esse FSEX, né? Que aí são poucas vagas por ano, 3, 5 vagas. É bem difícil, porque é um concurso nacional. E pensando na carreira de chegar até o posto de coronel. Temos um tenente-coronel aqui, eu estou major, ainda vou a tenente-coronel, depois coronel, e aí encerra-se a carreira militar do dentista na força. Onde a gente sai, ou brigadeiro ou general, quem sabe, mostrando o que a gente consegue fazer. Sim. Mas enfim. Não tem dentista que chega a essa... Oficial general ainda não. General, mas isso, nós acabamos, pelo menos na Força Aérea, até o ano passado, todos nós fazíamos a formação militar igual. E inclusive os cursos de carreira iguais. Exato. Então a Força vem investindo, por exemplo, eu recebi 2 MBAs pela Força Aérea, um MBA em gestão pública e um MBA executivo em planejamento e gestão estratégico, que é um MBA de nível de direção. Então eles preparam a gente para cargos de gestão. De chefia. Mas dentro do organograma da Força, só os médicos na área de saúde vão oficiais generais. Por enquanto. A Marinha já teve, historicamente, lá atrás, há muitos anos na história da Marinha, teve almirante dentista. Então, já temos lá na odontologia. Tem precedente. Mas eu acho, particularmente, que isso seria bom para a odontologia e bom para a saúde. As duas coisas. Porque o gestor médico ele tem um grau de complexidade
na gestão dele muito maior do que a nossa. Sim. E aí ele ainda tem que se preocupar com a gestão da Odonto. Exato. Ele poderia passar isso para poderia quebrar isso aí. Que não precisaria ser o último posto, 3 estrelas, que mas pelo menos brigada. Mas pelo menos um general de brigada, exato. Né? Porque a gente é grande em número, né? E número de pacientes. Né? Então é isso. Tem muita gente embaixo ali do guarda-chuva. Pegando o gancho do Igor da seleção, né? Nós temos também a escola que fica no Centro de Instrução da Aeronáutica em Lagoa Santa, né? Minas Gerais, que é do ladinho de Belo Horizonte ali, Centro de Instrução de Aperfeiçoamento da Aeronáutica, que é o nosso CIAAR, que é onde todos os dentistas hoje vão fazer curso. Quando eu entrei, ainda era na Epicar, em Barbacena, então eu fiz a minha formação... Junto com um aviador. Junto com os meninos que começam na Epicar. Era separado, mas era no mesmo ambiente físico, né? Sim. Mas hoje é lá no CIAAR. E temos o ingresso dos R2, que acontece anualmente, né? Que é muito concorrido, o concurso também. Aí eu queria dar um adendo, que o R2, quando ele entra, imagina, se formou na universidade, porque o de carreira ele vai seguir uma carreira de 35 anos agora, né? Já tiveram 30 e agora com as reformas... O R2 é aquele que fica um tanto tempo, né? 8 anos, tá. Mas o que é importante é que as forças costumam selecionar num processo seletivo simplificado de análise curricular e tudo mais, anualmente faz isso para poder preencher as vagas das pessoas que ficaram durante 8 anos. Após 8 anos, compulsoriamente ela é desligada. Então abre vaga para uma outra pessoa entrar. Então imagine que uma pessoa se formou aqui na USP São Paulo, Universidade Federal do Rio de Janeiro, UERJ, Universidade Federal de Pernambuco, se formou, ela se inscreve, essa inscrição ela é anual, existe um processo seletivo com pontuações para o seu currículo. Pelo menos no Exército, só se admite especialista, então não admite o dentista generalista recém-formado como há 10, 15 anos atrás, hoje é só o especialista, para compor o corpo clínico para ajudar o Coronel Rola lá no HFAG, na especialidade X que ele está necessitando, um estomatologista novo. Aí vai fazer a mesma coisa para a gente admitir lá no HMAR. E a mensagem que fica é que para aquele cara que terminou a especialização, e ele é uma escola, porque ele vai ter a possibilidade de fazer a odontologia integral e global. Eu sou periodontista, por exemplo. Entrei lá, da minha especialização, fiz cirurgia guiada para estética gengival, aumento de coroaclínica, mas ele não está com mão ainda. Então ele vai ter ali do lado um pool de pacientes gigantesco para poder praticar, para poder executar todo o conhecimento adquirido na teoria e vai ter a integração com as outras especialidades. Ele vai conseguir, estou na dúvida, essencialmente coroaclínica, eu faço antes, depois tem um endodontista do lado. Sim. Mas, Igor, e por aí vai. Eu falo que finalizando esse tempo. Então, eu falo, eu falo que é uma residência, literalmente, é uma residência de 8 anos. Porque o cara sai muito para outro nível de profissional. Só para finalizar, CRO está sempre junto da categoria. Exército, Aeronáutica, Marinha, dentista do Sul, dentista do setor privado, pessoal da ROF, fiscalizando e procurando valorizar ainda mais a nossa odontologia. Agradecer a Cláudio Miak, presidente do CFO, por esse espaço e por informar, compartilhe a informação boa, compartilhe esse podcast de hoje para que mais pessoas entendam um pouquinho sobre a odontologia digital e sobre Forças Armadas. Muito obrigado. Obrigado. Perfeito. Também. Obrigado. Não vou nem falar mais nada. Fechamos aqui. Muito obrigado a você que ficou assistindo e até a próxima. Continue maratonando os episódios do CFO Esclarece.